nossa análise sobre esses padrinhos políticos de peso, Theo Cury, que está lá em Brasília. Theo, e trazendo para esse cenário nacional, o quanto que o desempenho dos candidatos desses governadores credencia esses governadores para uma eleição nacional. Qual é o balanço que a gente consegue trazer dessas figuras para as eleições de 2026, principalmente nos casos em que esses governadores não podem buscar uma reeleição? Carol, bom dia para o Pedro, ótima semana para quem acompanha a gente. A gente está falando de governadores de estados que já ou manifestaram ou sinalizaram interesse, ou a eles são atribuídos essa pretensão de disputarem cargos, por exemplo, a presidente da República. Então a gente está falando aqui de Ratinho Júnior, Hélder Barbalho, Tarcísio Gomes de Freitas e também Ronaldo Caiado. 4 governadores que ontem tiveram vitórias importantes, tanto ontem quanto no primeiro turno, em várias cidades, mas principalmente nas capitais que a gente mencionou há pouco. Então, Ratinho Júnior, por exemplo, sai fortalecido com a vitória do Eduardo Pimentel na cidade de Curitiba. O Ronaldo Caiado sai fortalecido com a vitória, e essa é uma vitória importante, de Sandro Mabel, aqui perto da gente em Goiânia, porque era uma disputa junto com Jair Bolsonaro, de quem ele já foi um aliado próximo no início do governo do ex-presidente. Houve um racha entre eles ainda durante a pandemia do novo coronavírus. Depois houve uma reaproximação e novamente um distanciamento entre eles. Também Tarcísio Gomes de Freitas com a vitória de Ricardo Nunes. A gente vem batendo muito na tecla do governador do estado de São Paulo pela importância que ele teve na campanha de Ricardo Nunes em um momento em que Jair Bolsonaro se distanciou. Novamente, um novo racha na direita, com a chegada de Pablo Marçal na disputa à prefeitura da cidade de São Paulo, ainda antes do primeiro turno do início de outubro. E, por fim, o Hélder Barbalho, que a gente viu a entrevista que vocês fizeram há pouco com o Igor Normando, conseguiu emplacar o Igor Normando na prefeitura de Belém. Então, são 4 governadores que se cacifam, que aumentam o poder e a influência política. E isso, obviamente, os credencia a cargos ainda maiores e aumenta o capital político deles para disputas futuras. Entre elas, a disputa a presidente. Um exemplo disso, Ratinho Júnior. O próprio Gilberto Kassab, o cacique do PSD, em entrevista à CNN logo depois do primeiro turno das eleições, disse que Ratinho Júnior só não disputa a presidência pelo partido se ele não quiser. Então, já mostra algumas das sinalizações, e isso antes mesmo de conseguir emplacar um aliado, um apadrinhado político na prefeitura de Curitiba. Então, a partir do momento em que há uma vitória importante como essa, principalmente e na avaliação dessas pessoas, uma vitória em disputas que eram muito disputadas, em disputas muito acirradas, com racha, como, por exemplo, com apoio de um candidato que tem, do outro lado, Jair Bolsonaro apadrinhando politicamente, é uma vitória que fica ainda maior, fica maiúscula, perto de uma outra vitória, uma outra disputa que não tenha um candidato apoiado, seja pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva ou por Jair Bolsonaro. Então, quando há uma vitória em cima de um candidato apadrinhado por Jair Bolsonaro, por exemplo, como foi um desses casos, o capital político fica ainda maior. Daí a importância e daí o destaque que a gente dá a esses 4 governadores. Ao Ratinho Júnior, governador do estado do Paraná, Hélder Barbalho do Pará, Tarcísio Gomes de Freitas no estado de São Paulo e o Ronaldo Caiado em Goiás, porque são governadores que têm pretensões políticas nacionais ou que a eles foi atribuída, que pessoas que confiam neles para esses cargos, mas que já dão sinalizações de angariar apoio político o suficiente para conseguir construir e costurar acordos políticos a nível nacional.